eu peço que você curta e compartilhe, se você pode, se você tem essa liberdade, faça isso. Curta e compartilhe para que outras pessoas cheguem aqui no nosso ajuntamento virtual, mas totalmente, né, abençoador para o nosso coração quando nós estamos em torno da palavra do nosso Senhor, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro dessa ocasião. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 20. O tema da nossa série está sendo as visões de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as visões de Deus que promovem direção. Se você acompanhou o nosso encontro da semana passada, você sabe que nós começamos falando sobre as visões de Deus que promovem conversão. Nosso primeiro encontro, nós vimos aquela visão que Deus permitiu ao apóstolo Paulo, né, ter quando ele estava na estrada de Damasco, indo para a Síria, para Damasco. E ao calor do meio-dia, brilhou uma luz intensa sobre ele, ele caiu por terra cego, né, e teve que ser conduzido pelas mãos para entrar em Damasco. E aquilo foi algo extraordinário. Deus usou a instrumentalidade de uma visão para levar o apóstolo Paulo à conversão. E ele, que era um perseguidor, se tornou um proclamador do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos ver uma nova experiência de Paulo, onde novamente Paulo tem da parte de Deus uma visão. E agora que ele já é um convertido, essa visão vai ser usada por Deus para promover direção para o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. E isso é muito importante, fala muito direto ao nosso coração. Porque a primeira coisa que precisa acontecer conosco é uma conversão, né? E depois que nós temos a experiência da conversão, do novo nascimento, da obra do Espírito Santo operando de dentro para fora em nós, de maneira sobrenatural, pela graça de Deus, nós precisamos na nossa vida de direção. Em muitas situações, né? A nossa vida como um todo, e muitas vezes em situações muito específicas, nós precisamos de direção, como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. O que acontece aqui, irmãos, é que num primeiro momento, Paulo e sua equipe estão em uma missão, mas está confuso para eles a direção. Eles têm muito claro uma missão, mas para eles não está claro ou está confuso a direção. Você observa o verso 6 e o verso 7 que nós lemos, nos dá conta de que Paulo, Silas e Timóteo, num primeiro momento, esses três, que fazem parte de uma equipe missionária, eles têm tudo, humanamente falando, para que a missão possa ser um sucesso, né? Eles são convertidos, discípulos de Jesus, eles têm uma mensagem a pregar, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e eles têm disposição, eles estão indo com toda a iniciativa, com todo o empenho para pregar a palavra. Né? Então eles estão em uma missão, são discípulos de Jesus, estão de posse da mensagem do Evangelho, estão com toda a disposição do coração, com todo o empenho, mas a direção está confusa. O texto diz que eles percorreram a região frígio-gálata. Por quê? Porque eles tentaram pregar na Ásia e foram impedidos. E o surpreendente, o texto diz que o Espírito Santo foi quem impediu. O Espírito Santo impediu aqueles discípulos que estavam de posse do Evangelho, da palavra, que estavam empenhados, que estavam numa missão que glorifica a Deus e que abençoa a vida das pessoas. O Espírito de Jesus impediu. Eles tinham e estavam numa missão, mas não tinham uma direção. Né? Quando tentaram ir para a Ásia, o Espírito de Jesus impediu. Então, estavam
né, também direcionados pela região frígio-gálata. E aí o texto diz no verso 7 que chegando em Mísia, eles tentaram ir para Bitínia, uma outra direção. Mas o texto diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Veja que coisa surpreendente, né? Esse texto. Paulo já convertido, se fazendo acompanhar por Silas, se fazendo acompanhar por Timóteo, um discípulo que tinha um excelente testemunho, missionários, discípulos, crentes, né, de posse da palavra, de posse do Evangelho de Jesus, cheio de empenho, cheio de coragem, cheio de iniciativa, com uma missão, né, abraçando a missão de proclamar o Evangelho e o reino de Deus, estão impedidos pelo Espírito Santo. E o Espírito de Jesus não permite que eles sigam aquela direção da Ásia e nem de Bitínia. Então nós observamos que eles têm uma missão, mas está confuso para eles a direção. E o mais surpreendente não é o fato de a direção estar confusa, não estar clara, né, ou receber impedimentos e falta de permissão. A grande questão é que isso não vem de Satanás, isso não vem do diabo, isso não vem dos demônios, isso vem do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. Olha que coisa surpreendente, porque quando nós lemos a carta de Tessalonicenses, né, em um certo momento Paulo diz que Satanás barrou o caminho dele. Quando ele está escrevendo aos Filipenses, diz que Satanás barrou o caminho, né? Mas aqui ele não diz que é Satanás, não diz que é um espírito maligno, não diz que é o demônio. Ele diz que foi o Espírito Santo, diz que foi o Espírito de Jesus. Observe que coisa surpreendente. A gente não sabe o que o Espírito Santo usou, se ele usou uma circunstância, se ele usou pessoas, se ele usou uma palavra profética, se ele usou uma visão. O fato é que Paulo discerniu, né, que a direção não ficou clara para eles. A direção não se confirmou, né, na rota que eles estavam indo, né? E quem impediu foi o Espírito Santo, chamado também de o Espírito de Jesus. Então isso é uma lição tremenda para nós. Nós precisamos pedir a Deus a graça de discernir, né, quando os caminhos estão sendo impedidos, quando as portas estão fechando, né, quando os contatos desaparecem, quando as coisas não acontecem, que a gente possa ter da parte do Senhor a graça de discernir se é Jesus que está impedindo. Porque a palavra de Deus diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, nós precisamos pedir, Senhor, essa porta que está fechando, né, esse caminho que está se obstruindo, né, tudo isso é o quê? É o Senhor que está impedindo? É o Senhor que está barrando? É o Senhor que não está permitindo? Porque se for o Senhor, eu quero discernir. Porque eu não quero cair naquele erro de agir com teimosia, achando que estou agindo com perseverança. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente confunde. Há uma linha muito tênue que separa a perseverança da teimosia. Será que nessa situação que eu estou vivendo, que as portas estão fechando, que os caminhos estão se obstaculando, né, que os impedimentos estão se levantando, é uma questão onde eu preciso perseverar ou eu preciso parar, porque se eu continuar eu estou sendo teimoso? Eu estou sendo como Balaão, que foi barrado no caminho, um anjo barrando o caminho dele e ele começou a espancar a mula. A mula estava enxergando o obstáculo, que era o anjo que estava barrando o caminho, e ele não enxergava. Então, o Paulo discerniu que aquele impedimento, né, aquela obstrução vinha do Espírito Santo, vinha do Espírito de Jesus. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que nos abençoe com discernimento, para que a gente não ultrapasse a linha fina e tênue que separa a perseverança da teimosia. Porque quando for hora de perseverar naquilo que está diante de nós, na luta, no obstáculo, no impedimento, né, nos reveses, que Deus nos dê discernimento, que é uma questão de perseverar, é uma questão de avançar, é uma questão de ir em frente. Mas quando não for também, quando não for, que Deus nos dê a percepção de não sermos teimosos, não sermos de dura serviço, como diz a Escritura, aqueles que teimam, aqueles que são, né, que não se deixam admoestar, que não se deixam trabalhar pelo Senhor. Que a gente aprenda a discernir essa linha. E Paulo percebeu que ali não era uma questão de perseverar, era uma questão de não teimar, de não
de não insistir naquilo. Por quê? Porque ali era o Espírito Santo que estava impedindo. Era o Espírito de Jesus que estava impedindo. Então, se Jesus estava, num primeiro momento, barrando o caminho, provavelmente Jesus ia corrigir a rota, né? Hoje antigamente, quando você ia para algum lugar, você pedia informação para as pessoas, você usava um guia 4 rodas, que era um livro desse tamanho, com as referências do lugar, com os mapas. E hoje nós nos guiamos pelo GPS, né? Que recebe o sinal de satélite e ajuda a gente a chegar nos lugares. E a gente observa que, em certos momentos, quando a gente entra por caminhos que desviam, né, de onde a gente devia ir, o GPS corrige a rota, para que a gente tenha a direção certa. E nós temos o Espírito Santo, né, que corrige a rota. E ele que impediu o caminho de Paulo e a sua equipe missionária vai corrigir essa rota. Vai levar eles para o caminho que eles têm que ir. Vai conduzi-los para a direção certa. Eles têm a missão, mas eles estão confusos na direção. É isso que está acontecendo em Atos 16, né, de 6 a 10, ou no começo, de 6 a 7. Eles têm uma missão, mas estão confusos na direção. Então Jesus impede o caminho deles, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo não permite, impede o caminho. Então eles estão confusos em relação à direção. E Deus vai corrigir, vai redirecionar, vai corrigir a rota deles. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz isso? Usando um GPS? Usando um guia 4 rodas? Não, usando uma visão. Quando Deus usa no primeiro episódio uma visão, leva Paulo à conversão. Agora Deus usa uma visão e dá para Paulo a direção que ele tem que ir. O verso de número 8 diz assim: depois de discernir que o Espírito Santo impedia e que Jesus não permitia que eles fossem para onde achavam que teriam que ir, então o texto diz: e tendo contornado Mísia, foram para Troade, uma outra localidade. Foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão. Agora não é a visão que leva Paulo à conversão. Agora é a visão que leva Paulo a discernir a direção que eles têm que ir. Então ele tem uma visão na qual um homem da Macedônia, um indivíduo da Macedônia, estava em pé nessa visão e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo teve essa visão, o que aconteceu? O verso 10 diz assim: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Paulo discerniu, essa é a direção. Agora nós não estamos mais confusos em relação à direção. Agora Deus nos deu a direção. Não é a Ásia, não é a região frigio-gálata, não é a Bitínia, é a Macedônia. Agora sim nós temos clareza da direção. E agora nós vamos ter êxito na nossa missão. Eles começam tendo uma missão, mas estão confusos na direção. Então Deus envia a sua visão, né? E onde aquele varão macedônio, aquele homem da Macedônia, chama, pede socorro, e Paulo discerne claramente, diz: ah, sim, nós temos que ir para a Macedônia, é para lá que nós temos que ir, né? Por quê? Porque Deus está nos enviando Deus está nos chamando para anunciar o Evangelho para a região da Macedônia. O texto diz assim, verso 10, Atos 16, 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, né, discerniram, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não era para ir para a Ásia, não era para ir para a Mísia, era para eles irem para a Macedônia. Então agora Deus corrige a rota, né? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus que impediu, agora o mesmo Deus usa essa visão para corrigir a rota e dar a eles a clara direção. Agora eles têm clara direção e agora eles vão ter êxito na missão. E é interessante que aqui tem um elemento novo. O verso 10 nos mostra que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, agora começa a fazer parte da equipe também. Se no começo do texto nós temos Paulo, Silas e Timóteo, agora o texto agrega a figura do autor de Atos dos Apóstolos. Lucas se inclui na equipe e ele diz que ele diz assim, imediatamente procuramos. Quer dizer, ele fez parte da equipe a partir desse ponto. Ele também passou a fazer parte dessa equipe junto com Paulo, com Silas e com Timóteo. Então olha que coisa linda. A gente precisa discernir, pedir a Deus a graça de discernir, né, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo, quando é Deus que está
impedindo e não permitindo que nós prossigamos. Para que, em um segundo momento, a gente possa discernir quando ele corrigir a rota, quando ele mostrar o caminho, quando ele mostrar a direção, quando ele mostrar a decisão, né, que nós devemos tomar na nossa vida. E Paulo, quando teve a visão, não teve dúvida. Imediatamente ele discerniu e imediatamente, sem demora, eles procuraram ir para onde Deus estava apontando a partir daquela visão. Eles concluíram: Deus quer que a gente pregue o evangelho na Macedônia. Não na Ásia, não em Betínia, mas na Macedônia. Macedônia, uma região na Europa. E é ali que vai ser plantada a primeira igreja da Europa através dessa missão, né? A igreja de Filipos, onde muitas coisas extraordinárias vão acontecer. Então, irmãos, que Deus usou num primeiro momento uma visão para levar Paulo à conversão. E num segundo momento, aqui nesse texto de hoje, Deus usa uma visão para dar a Paulo a direção, para onde ele deve ir, para onde ele deve direcionar o seu esforço, para onde ele deve direcionar o seu empenho missionário, onde é que ele deve pregar, proclamar a palavra de Deus. Que Deus possa dar para você direção. Quando o seu caminho barrar, quando houver impedimentos, obstáculos, que também, no segundo momento, Deus conceda a você, em nome de Jesus, a graça de perceber a direção. Porque quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Não é como diz a canção: eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Paulo aprendeu do Senhor por meio dessa visão, para onde ele deveria ir. E é assim que eu espero que Deus faça comigo e com você, que a gente discirna quando o Senhor estiver impedindo o caminho, e que também a gente discirna quando Ele estiver apontando um novo caminho, uma nova direção, a rota que nós devemos seguir, seja em relação à nossa família, seja em relação ao nosso casamento, seja em relação à criação dos nossos filhos, seja em relação à nossa vida profissional, seja em relação a tudo que diz respeito à nossa vida. Quando nós somos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O Provérbios diz: como pode o homem entender o seu caminho, sendo que Deus lhe dirige os passos? É isso que está dito lá no livro de Provérbios. É o Senhor que dirige os nossos passos. É por isso que nós buscamos a direção do Pai que está no céu para a nossa vida. Para que quando os caminhos se fecharem, quando os impedimentos e os obstáculos surgirem, que nós não caiamos no pecado da teimosia, mas que nós estejamos com o coração aberto para receber a nova direção de Deus para a nossa vida. E que nós possamos estar atentos quando o Espírito Santo redirecionar a rota, para que nós possamos ir para o lugar certo, fazer aquilo que é certo, glorificar a Deus, ser bênção para as pessoas e poder encontrar senso de propósito e realização na nossa vida. E aqui, irmãos, é uma coisa linda que eu queria mostrar para vocês no contexto, que você depois vai ler com calma aí, né, como lição de casa dessa semana, né? Nós lemos só do verso 6 ao 10, mas o restante do capítulo, né, do verso 11 até o 34, há um contexto belíssimo. Que quando Deus nos dá a direção, Ele nos dá o privilégio de experimentar coisas extraordinárias. Quando Ele nos dá a direção, Ele nos concede o privilégio de testemunhar, né, o poder de Deus quebrantando o coração. Ele nos dá o privilégio de testemunhar o poder de Deus promovendo libertação. Ele nos dá o privilégio de ver o poder de Deus sustentando na tribulação. Ele nos dá o privilégio de ver o poder de Deus intervindo para promover salvação. Olha que coisa linda, eu vou mostrar isso para você. Quando eles chegaram em Filipos, eles foram parar em Filipos, a palavra de Deus diz que eles navegaram e foram parar em Filipos. Filipos era uma cidade que era principal naquela região, não era a capital da Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia, mas era uma cidade muito importante. Havia uma colônia romana ali, soldados romanos se aposentavam, iam morar ali. Era uma cidade muito importante, com costumes romanos, com gente que tinha cidadania romana, e era uma cidade muito importante ali, né, estratégica. E Deus enviou Paulo exatamente para Filipos. E eles chegaram ali, passaram alguns dias na cidade, e num sábado, diz a palavra de Deus, que eles foram para onde parecia haver um lugar de oração, à beira de um rio. E as mulheres, havia um grupo de mulheres reunidas ali, naquele ambiente de oração, num ambiente público, né, ao ar livre. Ali não havia sinagoga, porque muito provavelmente não tinha um número significativo de judeus que pudesse dar razão para ter uma sinagoga.
Então as mulheres se reuniam à beira de um rio para o momento de oração. E Paulo e Silas chegam ali, se assentam, começam a conversar com as mulheres. E a palavra de Deus diz assim, no verso de número 13, no sábado saímos, Silas estava junto, Silas e Timóteo e Lucas estavam juntos, diz, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha isso. E o texto diz, e assentando-nos falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. E naquele ambiente de oração, de uma reunião, eles começam a falar com as mulheres e acontece algo extraordinário. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aconteceu um milagre naquele lugar. Quando Paulo e a sua equipe seguiram a direção que veio por meio da visão, eles tiveram a experiência de testemunhar o poder de Deus quebrantando um coração, atuando no coração, transformando um coração, convertendo um coração. Olha que coisa linda. Lídia era uma empreendedora, era uma mulher de negócios, ela era alguém que tinha posses, bens, tinha uma casa, como diz o texto mais à frente, vendia púrpura, e ela, o Espírito de Deus atuou sobre ela, Deus atuou sobre ela para abrir o coração para aquilo que Paulo estava falando. E a palavra vai dizer depois que essa mulher abraça o Evangelho, ela é batizada, e com ela toda a sua casa, e ela acolhe a equipe missionária na sua casa. Olha, quando nós seguimos a direção que Deus está nos dando, a gente vai ter o privilégio de testemunhar o poder de Deus quebrantando o coração, né? Promovendo conversão, promovendo transformação. Paulo e sua equipe tiveram essa graça, esse privilégio de ver a atuação de Deus, essa atuação tremenda, poderosa, de dentro para fora, quebrantando, abrindo o coração de Lídia. Eu não sei como tem sido a sua experiência com Deus. De repente, Deus vai usar essa transmissão, Deus vai usar essa proclamação da palavra para quebrantar o teu coração. Eu espero que Deus abra o teu coração, sensibilize o teu coração, converta o teu coração, transforme o teu coração, para que aquilo que está sendo proclamado caia como semente em boa terra. E o teu coração seja boa terra, que possa dar fruto, como diz na parábola do semeador, a 30, 60, 100 por um para a glória do Senhor. Que isso que eu estou falando faça sentido para você. Que isso possa promover relacionamento seu com Deus. Possa promover uma nova vida, né, do Espírito em você. Então, eu peço a Deus que Ele quebrante o teu coração. Porque nós temos entendido que essa é uma direção que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a direção de transmitirmos essas lives. E nós entendemos que é uma direção, e quando nós seguimos a direção do Senhor, Ele nos dá o privilégio de ver o poder de Deus quebrantando o coração, promovendo transformação, promovendo conversão, promovendo mudança de dentro para fora. Eu espero que Deus quebrante o seu coração, né, naquilo que se faz necessário, para que você tenha um encontro com a graça de Deus, para que você tenha experiência com Deus vivo, que se revelou na pessoa bendita do Senhor Jesus. Paulo e sua equipe, depois que seguiram essa direção, tiveram o privilégio de testemunhar o poder de Deus que quebranta coração. Lídia teve seu coração sensibilizado, quebrantado, transformado. Ela se converteu, ela e sua família foram batizadas, e a casa dela se tornou um reduto, uma igreja familiar. Ela acolheu a equipe missionária, e ali nasceu uma célula, né, um PG, né, um embrião da igreja de Filipos, a partir dessa experiência de quebrantamento de coração. Que Deus quebrante o meu e o seu coração, porque nós estamos seguindo uma direção que Deus tem nos dado, em nome de Jesus. E mais, na sequência, nós vamos ver que eles tiveram o privilégio não só de ver o poder de Deus que quebranta coração, mas viram o poder de Deus que liberta da escravidão. A palavra diz que eles, num outro momento, vão para aquele mesmo lugar de oração, e quando eles estão indo, eles encontram uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E essa jovem,
que era possessa do espírito de adivinhação, ela previa o futuro das pessoas, supostamente, previa o futuro das pessoas, e quando ela fazia isso, ela ganhava dinheiro para os seus senhores, ela era escrava, ela era duplamente escrava, estava possuída por um espírito maligno de adivinhação e era escrava de pessoas que exploravam esse tipo de anseio que as pessoas têm, de conhecer o futuro, de procurar cartomantes, necromantes, né, de querer seguir signos zodíacos para saber o futuro. Né? É uma coisa que mexe muito com a natureza humana, com o coração das pessoas. E o texto diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Ela era duplamente escravizada. E a palavra de Deus diz que quando eles seguiram essa direção, eles tiveram o privilégio de testemunhar o poder de Deus que liberta da escravidão espiritual, da escravidão existencial, da escravidão em todas as dimensões. E essa jovem, né, ia seguindo, o verso 17 diz: seguindo Paulo e a nós gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Essa mulher, possessa de um espírito de adivinhação, dando lucro para os seus senhores, duplamente escravizada, falava algo que era verdadeiro. Eles eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Mas olha o discernimento, olha a perspicácia, olha o que o Espírito Santo dá de discernimento. Dizendo aquilo em voz alta, vários dias, Paulo discerniu: isso não é de Deus. Não é porque usa o nome de Jesus, não é porque fala, usa a Bíblia, não é porque fala supostamente da palavra de Deus que está em sintonia com a vontade de Deus. Tem muitos púlpitos, tem muitas igrejas, tem muitos lugares falando apenas por mãos o nome de Jesus, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus em completo desacordo com a vontade de Deus. E essa mulher estava desta forma, né, repetindo, gritando que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Isso era uma verdade, mas ela estava possessa de um espírito maligno. Você pode lembrar, né, na tentação de Jesus em Mateus 4 ou em Lucas 4, que Satanás tem a ousadia, né, de usar a própria palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus, certo? Então não se iluda, porque simplesmente diz o nome de Jesus, usa a palavra de Deus ou fala do nome de Deus. Isso por si só não basta. É preciso estar em submissão ao Deus da palavra, né? É preciso estar de fato como um discípulo do Jesus a quem você está usando, de quem você está usando o nome. E aí o texto diz que Paulo, então, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E na mesma hora o Espírito a deixou, o Espírito saiu. Olha que coisa, quando a gente segue a direção de Deus, Deus nos permite o privilégio de ver o poder dele que quebranta coração, de testemunhar o poder dele que quebranta coração, de testemunhar o poder dele que opera a libertação. Liberta das drogas, liberta dos vícios, liberta da pornografia, liberta da vida de criminalidade, liberta da vida da idolatria, liberta da possessão maligna, liberta do caminho de pecado, né? Transforma pelo poder do Espírito Santo, converte, faz com que se torne nova criatura. Então eles testemunharam o poder de Deus que quebranta coração, eles testemunharam o poder de Deus que liberta da escravidão. E quantas coisas lindas nós temos visto. Deus libertou-nos da escravidão, arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quantos irmãos que estão aqui acompanhando essa transmissão e outros que terão acesso a ela em outro momento, que poderão dizer assim: é verdade, Deus me libertou da escravidão, Deus me arrancou do lamaçal do pecado, né? Arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho diz daquele endemoniado de Gadara que andava pelos sepulcros, se cortando, gritando, aquela vida terrível, né? Ninguém conseguia chegar perto dele, cadeias não conseguiam prendê-lo, e Jesus o liberta. E quando eles o encontram, ele está sentado, vestido e totalmente lúcido, em juízo, porque
porque houve o poder de Deus que quebranta coração e que liberta da escravidão. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está vivendo algum tipo de escravidão, né? Hoje, tanta gente sendo escravizada, né? Debaixo de um jugo maligno tantas vezes. E que o Senhor te liberte em nome de Jesus. Que você viva a experiência da libertação, que o poder de Deus entre aí na sua casa, entre no seu coração e que promova a plena libertação. Eu digo aqui, da onde eu estou para você, que você seja liberto em nome de Jesus. Como Paulo falou para aquela jovem, né, falou para aquele espírito, para que saísse dela e imediatamente saiu. Né? E se você precisa ser liberto, que essa palavra chegue até você, não porque eu estou dizendo, não porque eu tenha qualquer poder, mas por causa da autoridade da palavra e do nome do Senhor Jesus, que você receba libertação, né? Pelo poder de Jesus, que entregou sua vida na cruz por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Que você seja liberto em nome de Jesus. Que nós possamos testemunhar o quebrantamento de coração e a experiência gloriosa, né, de Deus promovendo libertação no poder do Espírito Santo. E tem mais. O texto vai mostrar para nós na sequência que quando eles seguem a direção dada por Deus a partir daquela visão, eles têm o privilégio de testemunhar o poder de Deus que quebranta coração, o poder de Deus que liberta da escravidão e o poder de Deus que assiste na tribulação. Olha que coisa linda. Quando eles fizeram isso, os donos da escrava ficaram, né, furiosos, porque mexeu no dinheiro, mexeu na fonte de lucro, certo? Essa é uma coisa muito sensível para todo e qualquer ser humano. Quando mexe no bolso, aí acabou, né? Amigos, negócios à parte, não é assim que a gente fala no nosso vulgo aqui popular? Amigos, negócios à parte. Eles partiram para o ataque contra os missionários, porque tirou deles a fonte de lucro, né? Eles começaram a perder cash. E aí o texto diz que eles acusaram Paulo e Silas. O texto diz, quando os donos da jovem viram que haviam desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, na presença das autoridades, levando aos magistrados e acusaram eles. Acusaram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Aqui é uma cidade romana, né? E eles dizem assim, propagando costumes que nós não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos, nós somos cidadãos romanos. E vêm esses judeus aqui com essas práticas, com esses costumes, com essas doutrinas, e estão promovendo confusão aqui, perturbando a nossa cidade. Então a multidão se levanta unida contra eles. Olha para você ver como que é a lógica do mundo. Eles não ficam felizes, eles não celebram, eles não glorificam a Deus porque alguém que estava duplamente escravizado foi liberto. Não. Não, pelo contrário, se levantam contra. Eu lembro do testemunho do Rodolfo Abrantes, né, vocalista do Raimundos. Quando ele se converteu, né, foi algo terrível, né? Os seus amigos de banda se levantaram contra ele, os fãs se levantaram contra ele. Ele disse assim, eu não conseguia entender, eu vivia nas drogas, eu vivia numa vida imoral, numa vida horrível, falava só palavrão, só coisas ruins, né? Só porcaria. Depois que eu converti, né, que eu encontrei Cristo, Cristo me encontrou, me converteu, me transformou. Ao invés das pessoas se alegrarem comigo, elas ficaram com raiva, né? Porque eu larguei a banda, porque eu larguei a vida errada. Ao invés de aplaudirem, eles me apedrejaram. E é exatamente isso. Eles vão para cima dos missionários e a multidão se levanta contra eles e os magistrados rasgam as vestes dele e mandam açoitá-los com varas. Gente, quando a gente segue a direção de Deus, não significa que tudo será flores, tá? É uma bênção quando nós estamos na missão e num primeiro momento a gente não tem direção, aí Deus nos visita com a sua graça e nos dá a direção e nós vamos ter êxito nessa missão, claro. Mas isso não significa que será flores, mil maravilhas, que nós não vamos ter problemas. Não. Olha, eles tinham seguido a visão de Deus, eles tinham visto o quebrantamento do coração de Lídia, eles tinham visto a libertação da jovem possessa de um espírito maligno, e agora, ao invés de aplauso, eles ganham açoites. E não só açoites, o texto vai dizer que as autoridades mandam o carcereiro colocá-los, guardá-los com muita segurança. E
E o carcereiro leva-os ao cárcere interior e coloca-os com os pés no tronco. Não só com a máxima segurança, mas um lugar de tortura, de sofrimento atroz. Então perceba que no meio desse cenário, onde a gente experimenta, onde a gente testemunha o poder de Deus no quebrantamento de coração, onde a gente testemunha o poder de Deus libertando da escravidão, seja ela de que natureza for, também a gente vai experimentar tribulação, provação, luta. Foi assim com os missionários, é assim comigo e com você. Os discípulos, quando obedeceram Jesus, entraram no barco para passar para o outro lado, eles enfrentaram tempestade. Então não pense você, só porque nós estamos seguindo a direção, nós estamos livres da tribulação. Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes nós vamos enfrentar severa tribulação. Eles apanharam de varas, eles foram parar no cárcere interior e ainda com os pés no tronco, uma tortura tremenda eles sofreram. Mas a gente vê o poder de Deus sustentando na tribulação. Nós enfrentamos tribulação, mas Deus não nos deixa só. Deus, com a sua graça, nos dá poder que nos capacita a enfrentar a tribulação, a passar pela tribulação, a vencer a tribulação. O texto diz que naquela condição, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, isso para mim é extraordinário. O que é que a gente naturalmente faz na hora da tribulação? O que é que você naturalmente faz na hora que rouba o seu carro, na hora que você perde um emprego, na hora que alguém fala mal de você, na hora que no emprego puxa o seu tapete? O que é que eu e você fazemos naturalmente? Será que é orar e cantar louvores ao Senhor? Imagina! O que é isso? É sinal da graça de Deus, é sinal do poder de Deus na vida deles. O apóstolo Paulo fala em Efésios assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder que opera em nós. O poder do Espírito Santo estava operando neles, estava operando na vida de Paulo e Silas. Depois de ter apanhado com vara em praça pública, depois de ter ido para o cárcere interior, depois de estarem com os pés no tronco, e tudo isso depois de terem seguido a direção de Deus, e testemunharem um quebrantamento no coração de Lídia, e testemunharem a libertação daquela jovem possessa de um espírito de adivinhação. Depois de tudo isso, vão ter que passar uma severa tribulação. Mas, para a glória de Deus, eles estavam tocados pelo poder de Deus. O poder de Deus estava neles, havia transformado o coração deles, né? E é por isso que esse poder de Deus neles os capacita, os sustenta na hora da tribulação. É esse Paulo que vai dizer em Filipenses, né, depois, tudo posso naquele que me fortalece. Eles puderam testemunhar o poder de Deus que os fortalecia na hora da tribulação. Oh, que coisa extraordinária, né? É esse poder que quebranta coração, esse poder que liberta da escravidão, é o poder que sustenta na tribulação. Então, se você, meu irmão, está passando pela tribulação, você é filho de Deus, você é servo do Senhor, você é discípulo de Jesus, nós cremos que Deus vai te dar poder para te sustentar na hora da tribulação. Deus vai te capacitar com graça, com a palavra de Deus vindo na sua mente, no seu coração, vai te sustentar na tribulação, né? Vai te dar aquela energia, aquela capacidade para atravessar a tribulação e depois, do outro lado, poder dar testemunho da misericórdia de Deus sobre a tua vida. À meia-noite, esses missionários estão orando e cantando louvores ao Senhor, porque tem um poder que atua no coração deles, o poder do Evangelho que os transformou, o poder que Paulo verbalizou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós seguimos a direção de Deus, ainda que a gente tenha que enfrentar tribulação, nós vamos testemunhar o poder de Deus que nos sustenta a despeito de toda e qualquer tribulação. Porque o Senhor opera em nós o querer e o realizar. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que opera em nós para nos converter, para nos transformar, para nos salvar e para nos sustentar na hora da tribulação. Como é que eles tiveram força? Como é que eles tiveram ânimo? Como é que eles tiveram coragem? Como é que eles tiveram disposição
para orar e louvar, depois de ter apanhado com vara, depois de ir para o cárcere interior e depois de estar com os pés no tronco? É por causa do poder de Deus que atua em nós pelo seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa testemunhar esse poder de Deus que sustenta na tribulação, em nome de Jesus. E aí ainda tem outra coisa, mais uma para terminar. Poderia falar muito mais, mas vamos terminar com essa. Quando eles seguem a direção de Deus, eles também testemunham o poder de Deus que intervém para a salvação. Ah, que coisa linda! Esse poder que quebranta o coração, esse poder que liberta da escravidão, esse poder que sustenta na tribulação, é o mesmo poder que intervém para promover salvação. Olha o que acontece. Eles estão orando e cantando louvores à meia-noite. E o verso 25 diz que os companheiros de prisão estão escutando. Imagina a perplexidade desses prisioneiros ouvindo aqueles dois com todo um lenhado, apanharam de vara em praça pública. Estão lá no cárcere interior com os pés no tronco, estão cantando e orando. Eles estão perplexos ouvindo aquilo, sem entender, e para aumentar a perplexidade. O verso 26 de Atos 16 diz: de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu. E não só sacudiu, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. Agora a perplexidade deu um salto quântico. Porque além daqueles dois estarem orando e cantando, depois de tudo que eles passaram, agora vem um terremoto que abre, sacode tudo, abre as portas e as cadeias caem. E por que isso aconteceu? É a intervenção de Deus para promover salvação. É quando Deus intervém, não é para libertar os missionários da prisão, não é para isso, é para levar o carcereiro à experiência da salvação, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Aí o texto diz que o carcereiro ia suicidar. Ele ia suicidar, é claro, porque se qualquer prisioneiro fugisse, o carcereiro pagava com a sua vida. E para não passar a vergonha, o vexame, a aflição de ser sentenciado à morte, porque o prisioneiro fugiu, e no caso todos aqueles ali poderiam fugir, ele já ia se matar. E o que acontece? Paulo grita, o texto diz que Paulo grita. Então Paulo gritou: não te faça nenhum mal, não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Não sei se um milagre maior for abrir as portas da prisão e cair as cadeias de todos os presos, ou se foi ninguém fugir. Olha o que Deus fez, a intervenção de Deus. Ninguém fugiu, todo mundo ficou ali. Não sei se tocado pela oração, pelo louvor ou pelo terremoto. Eu sei que ninguém saiu daquele lugar. E o carcereiro foi impedido pela palavra de Paulo de tirar a própria vida. E aí acontece algo tremendo. Ele tinha ouvido para todo lado dizer que eles eram servos de Deus Altíssimo e que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Então ele corre, ele pede uma luz, entra correndo, trêmulo, prostra-se diante de Paulo e Silas. Olha isso, prostra-se e depois, trazendo para fora, diz: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Já que vocês são servos de Deus Altíssimo, já que vocês anunciam o caminho da salvação, já que vocês me impediram de tirar a própria vida, já que ninguém fugiu, eu quero saber como é que eu faço para ser salvo, porque não tem outra explicação para mim. Deus me encurralou, eu não tenho para onde ir, eu só tenho uma coisa, eu preciso saber como é que eu posso ser salvo. Me diga, como é que eu encontro esse caminho de salvação? Já que vocês anunciam o caminho da salvação, eu quero entrar no caminho da salvação. Olha que maravilha, uma intervenção que veio para promover salvação. Então, o Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus, será salvo, você e toda a sua casa. Creia você, creia a sua casa, creia a sua família, e vocês serão salvos. Gente, que coisa, quando a gente segue a direção dada por Deus, a gente tem o privilégio de testemunhar o poder de Deus que quebranta o coração, o poder de Deus que liberta da escravidão, o poder de Deus que sustenta na tribulação e o poder de Deus que intervém e promove salvação. Promove salvação. Que Deus permita que você seja aquele que vivencie a graça da salvação. Que Deus intervenha nessa noite, que Deus intervenha exatamente agora, ou no momento que você tiver acesso a essa transmissão, que Deus intervenha e promova salvação na tua casa, na tua vida, na tua família. E aí o texto diz que eles pregaram a palavra. A salvação veio porque eles entenderam a mensagem do Evangelho. Deus atuou
né? Eles entenderam, eles pregaram a palavra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Eu estou falando do Evangelho, da graça de Deus, de Jesus, do poder do Espírito Santo, para que você tenha experiência da salvação. Pregar a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Pregou a palavra de Deus para todos eles. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, ele, cuidando dos ferimentos de Paulo e Silas, dos açoites que eles tinham levado, levou eles para casa, né? A seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados, né? Confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foram batizados. E aí então, levando para casa, deu de comida para os missionários, né? E com os seus manifestou grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, Paulo recebeu uma visão, né? E essa visão deu para eles a direção, porque eles tinham uma missão, mas estavam perdidos em relação à direção que deveriam seguir. Então Deus deu para eles uma direção e foi com êxito que eles cumpriram a missão, né? A missão que eles tinham agora vai ter êxito, porque tinha uma direção dada por Deus. E quando isso aconteceu, Deus deu um privilégio tremendo. Eles se tornaram testemunha do poder de Deus que quebranta coração, do poder de Deus que liberta da escravidão, do poder de Deus que sustenta na tribulação, do poder de Deus que intervém até com um terremoto, quando é a vontade de Deus, para alcançar alguém e promover salvação, como aconteceu com aquele carcereiro e com a sua família. E aquilo trouxe alegria ao coração do carcereiro, de toda a sua família e dos missionários. Olha, essa é a segunda visão que Deus deu ao apóstolo Paulo. A primeira levou Paulo à conversão. A segunda deu para o apóstolo Paulo e para a sua equipe direção. E uma direção que fez com que coisas tremendas fossem testemunhadas por ele e pela sua equipe. E ali nasce a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa, que vai ser uma das igrejas para quem Paulo escreve uma carta maravilhosa, extraordinária, e uma igreja que vai socorrer o apóstolo Paulo na prisão no futuro. A missão teve êxito, foi frutífera, foi abençoada, foi bem sucedida, porque Deus deu a direção. Se Deus nos der a direção e nós pedimos que Ele nos dê, nós vamos ter êxito, seja no que for que nós formos fazer, né? Paulo teve êxito na missão, porque Deus lhe deu a direção. Essa direção veio por meio de uma visão. Talvez Deus não vai dar uma visão, mas Deus está dando para você hoje essa transmissão. Deus pode usar essa proclamação, porque ela está pautada na revelação. E se você receber a direção de Deus, você vai ter êxito naquilo que Deus colocar nas suas mãos. Seja onde for, se você seguir a direção que Deus lhe der, haverá êxito nessa missão, haverá êxito nesse empreendimento, haverá êxito nesse relacionamento, se você seguir a direção, não do homem, né? Não da modernidade, não da maioria. Se você seguir a direção de Deus, vai ter êxito para a glória do Senhor. Pode ser que haja até tribulação, mas vai ter êxito, porque é a direção que Deus estará te dando. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Que você viva a experiência da conversão, como Paulo no primeiro episódio, e que você e eu recebamos a direção que Deus tem para nós. E certamente o nome do Senhor será glorificado, pessoas serão abençoadas, e nós vamos encontrar e vamos reafirmar o senso de propósito e realização da nossa vida, porque estamos seguindo a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas visões que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e das quais 6 estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Deus, por essa segunda visão que nós estamos compartilhando nessa noite com os nossos irmãos. Que o Senhor use essa palavra para dar direção para todos e cada um de nós que precisamos da Tua direção. E que o Senhor nos permita ser testemunha das Tuas maravilhas, como foi Paulo e a sua equipe missionária. Que nós possamos testemunhar o Teu poder, que quebranta coração, que liberta da escravidão, que sustenta na tribulação e que intervém para promover salvação. Que eu e os meus irmãos possamos ser testemunha disso nas nossas vidas e na vida das pessoas que o Senhor quer alcançar através de nós.
é a nossa oração em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém.